bem-vindo ao canal Geração D. Me chamo Kleber Tomás. Esse aqui é um canal de opiniões políticas, falamos sobre coisas do nosso cotidiano, sobre coisas relacionadas à nossa vida diária aí. Lembrando a todos vocês que esse canal está sendo transmitido agora ao vivo pelo YouTube, Twitch TV e Twitter. Lembrando que a gente também está na plataforma Instagram e na plataforma TikTok. Então você que não está nessas outras duas plataformas, também se inscreva. E essa transmissão que nós estamos fazendo agora, daqui a 1 hora, ele será transmitido lá para o Rumble e Spotify. E depois que a gente sair ao vivo, aqui a gente também vai entrar ao vivo lá no Instagram. Então, se quiserem acompanhar lá o Instagram, a gente vai estar lá entrando ao vivo depois dessa live aqui. Então, pessoal, hoje, como agora virou rotina nesse governo, né? Então é uma sessão de vixe em cima de ETA, misturado com OPA, né? Então a gente amanheceu o dia aí às 6h15 da manhã com a notícia de busca e apreensão na casa do presidente Jair Bolsonaro. E aí, a gente está aqui no país nosso aqui que equivale-se à Suíça, né? Nós estamos praticamente na Suíça, que não tem crime algum, que não temos criminalidade, que não temos prática de estupro, não temos feminicídios, não temos crimes contra a comunidade LGBT, não temos merda nenhuma de crimes sendo cometidos para a gente ter que investigar, ir lá para cima de todo o aparato, usar todo o equipamento da Polícia Federal, usar a nossa Suprema Corte para investigar crimes de falsificação de vacina, de inserção de cartão de vacina. Puta que pariu, é um crime, sério? É sério, mas dentro de um país que a gente tem aí organizações criminosas, ataques lá no Rio Grande do Norte, crime organizado aí por todo o país, milhares de crimes todo dia, só em São Paulo são 11 mil furtos por noite, fora roubos, latrocínio, roubo seguido de morte, tráfico de droga, tráfico de armas. Puta, a gente é a maravilha isso aqui, tráfico de animais silvestres, mas a gente tem que olhar os cartões de vacina. Então, a gente foi lá e se deparou com essa notícia. E aí vamos começar a nos debruçar tecnicamente a respeito do que houve, o que pode acontecer e o que foi isso. Primeiro vamos entender, houve suspeita e indícios fortes de prática de crime. Agora, por parte, a princípio aqui do Coronel Cid, a gente está aqui com o documento da Polícia Federal, vai estar transmitindo aí atrás, mas se vocês quiserem acessar no site Gaúcha ZS, eles estão com a íntegra do despacho do inquérito, a investigação da Polícia Federal, e a gente vai se debruçar nela. Está aqui atrás, está num PDF, não sei se vocês vão conseguir ler daí, mas a ideia era que sim, que conseguisse. Então vamos lá, para quem estava com saudade aí do nosso excelentíssimo ministro aqui, vocês conseguirem enxergar aqui, Sua Excelência, o senhor doutor Alexandre de Moraes, eita, que já estava com saudade, há fazer umas 2 semanas que não falava do Xandão, né? A gente tem que agora falar do Xandão. Assunto: inquérito de representação da Polícia Federal, inquérito sobre o inquérito da STF número 4874, aí por incrível que pareça, né? Este é o inquérito da milícia digital, né? E aí eu não entendo aonde se cruza as informações de milícia digital com inserção falsa de carteira de vacinação, né? Aí eu não consigo entender aonde a gente mistura uma coisa com outra, mas no Brasil a gente vive aquele freestyle jurídico, aquela coisa que a gente não sabe nem explicar. Então foi lá. A Polícia Federal, por intermédio do delegado de Polícia Federal, subscritor, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, vem perante Vossa Excelência com o objetivo de subsidiar completa apuração dos fatos e circunstâncias noticiados, representar para a realização de busca e apreensão com fundamento no artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal e pela prisão preventiva. Então a gente já tem o primeiro problema aí, a primeira ilegalidade, que é a prisão preventiva, com fundamento no artigo 13 seguintes do Código de Processo Penal. Pois bem, aí aqui a gente vai ter o sumário, a contextualização, e aí a gente começa primeiro. Então vamos lá. O que tem de interessante nesse inquérito que caracteriza, sim, alguma prática criminosa? Calma aqui, deixa eu abrir aqui que travou, para a gente poder ler junto.
Epa, calma aí que houve um pouquinho de trava aqui, mas isso é normal. Como eu quero fazer aqui com todas as certezas aqui, vamos lá. Fatos identificados pela Polícia Federal no inquérito: falsificação de carteira de vacinação emitida pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. E aqui a gente tem a parte um pouco mais sensível, que sim, aqui tudo indica, né? Lembrando que a gente fez aqui sobre inquérito policial, que o inquérito policial não tem contraditório e não tem ampla defesa, então fica impedido da gente ter certeza dos fatos, porque não foi apresentado contra-resposta não houve a defesa pelos acusados. No relatório, identificou que Mauro Cid, o coronel Cid, que era o ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, solicitou ajuda então do integrante da presidência, o sargento Luiz Marcos Reis, que é um atual assessor do presidente Bolsonaro e fazia parte da segurança, para que seja preenchida a vacinação de doses de Covid-19 em nome da sua esposa Gabriela. Então, o que a gente tem aqui, a princípio, então, a gente tem a prisão preventiva, estão presos entre o sargento Luiz Marcos Reis, Gabriela Santiago, que é a esposa do coronel Cid, de maneira preventiva. Que isso é um absurdo, a prisão preventiva não cabe para esse fato, a gente já vai pegar o fundamento jurídico, já vamos pegar aqui esse entendimento, mas houve sim, há indícios fortes, e assim, a primeira vez que a gente vê o STF vendo realmente um crime é que dentro de um país que comete tantos crimes gigantescos, absurdos, a gente fica meio estranho se debruçar tão rápido num crime de menor potencial ofensivo. Então tem a transcrição de gravações. Aí o coronel Cid abre aspas aqui: contigo aí, tá? Joga a minha conta e vê aí em Goianésia se tem algum cara que não seja cadastrado no Conect SUS. Vou ver depois no Exército se tem algum se já cadastrado. Vou ver se depois no Exército se tem algum enfermeiro que você possa fazer para mim. E ali era um preenchimento, que ela não teria tomado a vacina, ia fazer um preenchimento do cartão. Aí o dos Reis, lá o sargento dos Reis: eu já voltei, coronel, mas deixei lá com o meu sobrinho, que envolveu um sobrinho, ver se ele consegue lá, tem essas coisas. 2 pessoas, tem o meu sobrinho e o Vandir, que também está preso preventivamente. Então estou indo amanhã, aí passo o relato, tal. E aí a gente tem aqui a materialização, uma prova robusta, que aí começa a índice das provas a respeito da mulher do coronel Cid, e aí ele incidindo provavelmente na prática, que está aqui o espelho do cartão de vacina dela, ela teria tomado em tais dias, tal situação. Está aqui preenchido Gabriela Ribeiro Santiago, o nome dela, o cartão de vacina. E a gente vai para a próxima página. Foi quebrado o sigilo telefônico, a localização via as redes, né, as antenas, foram quebrados o sigilo de geoposicionamento dela. E aí eu acho interessante isso, né? Para localizar o André do Rap, eles não conseguem fazer essa quebra de geolocalização para impedir o acesso dos presos dentro do presídio a celulares, eles não conseguem bloquear, mas saber se uma senhora estava em Goianésia no dia, a senhora Gabriela Ribeiro estava lá, eles conseguiram quebrar e foram identificando aqui que ela estava no setor de Brasília. Então aqui são as antenas a qual ela foi passando, o número de série de cada antena. E isso indica que realmente ela não foi vacinada lá, que não tomou a vacina e que houve realmente uma inserção falsa. Aí foi comprovando no outro dia. E aí a gente tem cópias do mensagem de WhatsApp, né? Do print dos Reis. Tio, era o Vinícius, né, o sobrinho, colocando, ó, tio, foi naquele lote copiado do cartão da enfermeira, que vai dar divergência, foi em cabeceiras. E aí mostrando que sim, houve, tudo indica aí provas bem robustas a respeito de falsificação, aí mais a conversa deles. Só que a gente vai vendo em todas essas conversas, não indica aqui a participação do presidente Jair Messias Bolsonaro, mas sim o envolvimento do coronel Cid tentando
para sua esposa, para ele mesmo e para esse grupo de pessoas aqui que não teriam tomado a vacina, a autenticação do cartão de vacina deles lá com a Covid, né? E aí a polícia trazendo mais índice, assim, isso é um relatório grande, às vezes parece que está sendo meio chato aqui a leitura, mas é importante porque a gente tem que se minuciar nas provas. Porque são essas provas que acabaram. Foi esse relatório que deu autorização para o ministro Alexandre de Moraes permitir a busca e apreensão de celular e a prisão preventiva dessas pessoas aqui, desses acusados. Aqui no caso ainda não são acusados, desses suspeitos, né? Então aqui mais conversa do WhatsApp, do Batata, tal, das pessoas envolvidas. E aí, em nenhum momento você só vê que trata do cartão do Coronel Cid, da esposa dele e desse grupo de pessoas aí que integrava a comitiva do presidente. E aí foi indo, sempre nessa, eles ajeitando, aí vem aqui mais cópias dos cartões de vacina. Vamos indo aqui para frente. Aí eles justificam que foi verificado o cartão de vacina, sim, estavam inseridos. Aí a localização, que nenhuma dessas pessoas se encontrava no local da vacinação no dia com a quebra do georreferendamento lá do celular, as antenas de celular, né? Então olha que trabalho investigativo para um assunto de suma importância. E aí continua, tal. Aí a gente começa a chegar na onde tudo fica estranho aqui a partir desse relatório, a partir da página. Vamos aqui, E nenhum nesse momento se fala de presidente Jair Bolsonaro, continua entre esse grupo, Coronel Cid, esposa dele, tal. E a impressão do cartão do Coronel Cid, da esposa dele, aquele cartãozinho que você tinha que apresentar, que validava que estava no SUS lá. E aí foi indo-se, sempre nesse grupo, tal. E aí há uma conversa dele com o prefeito de Niterói, com o secretário de turismo lá da Baixada Fluminense, para que eles não estavam conseguindo inserir isso lá em Brasília e começaram a inserir através do Rio de Janeiro. Até aí uma suspeita grande, e aí foi comprovado aqui pelo georreferendamento mais uma vez que eles não tiveram em Niterói, que eles não tiveram nisso, mas ok, né? Crime está indiciado, tem que ser apurado mesmo, né? Aí lá para a página, deixa eu chegar aqui na página que aí começa a nos interessar realmente, porque aí começa a dar característica estranha disso aqui, tudo muito estranho. Deixa eu só chegar aqui na página 60. No dia 21/12, foi inserido, deixa eu voltar aqui, é exatamente isso. No dia 21/12, foi inserido no sistema a dose aqui. Dia 21/12 foi inserida a dose de presidente Jair Bolsonaro, primeira e segunda dose, a do João Carlos Brecha, que é o secretário lá, e foi colocada a da Laura, filha do presidente Bolsonaro, também no mesmo dia. Só que no dia 27, ou seja, no dia 21/12 é incluído, no dia 27/12, o registro de vacina do presidente Bolsonaro e da Laura são retirados pela Cláudia Helena da Costa Rodrigues Silva, com a alegação de haver erro, que não foi feita, não foi tomada a vacina, e por erro foi retirado essas duas inserções. E o Bolsonaro, no dia 30, viaja aos Estados Unidos. E lá permanece até acho que fevereiro, março, já não lembro quando ele retornou. E ele retorna ao Brasil. Só que aí que a gente começa as situações estranhas. E aí vai um relato da inserção, dessa retirada, justificativa que foi tirado o erro, o Brecha estava na marcha para Jesus, a justificativa que nem Bolsonaro e nem Laura estavam no dia dito lá, justificativo, já o referendamento, e agora começa a parte estranha.
Aqui é o comprovante que foi impresso dessa inserção, comprovando que eles tinham tomado a vacina no dia. Foi impresso 4 vezes esses impressos, no dia 22, no dia 27, no dia 30 e no dia 14/3. Foi impresso. Só que no dia 27 já tinha sido retirado por erro. E foi impresso esses cartões 4 vezes lá do Planalto, do Palácio do Planalto. Todos esses dias. E aí que começa a situação estranha. Primeiro porque o Bolsonaro, ao tempo todo, falou que não tinha tomado vacina e não tomou, e afirma, e continua afirmando hoje categoricamente que nem ele nem a filha dele tomou e que a primeira-dama Michele teria tomado. E só há essa inserção e depois a retirada por erro. E essas 4 impressões, que dá a entender que poderia ser utilizado. Mas aí onde começa a materialização desse crime, fora a inserção, e para a gente ter se o presidente ou alguém lá tinha envolvimento? Se foi aplicado, o presidente, como ele saiu com o passaporte diplomático, como um presidente da República, ele não teria que apresentar este registro para fazer nos Estados Unidos. Então ele não fez o uso do documento falso. Mas a Laurinha teria viajado antes pela Gol. E aí nesse inquérito não consta observação da Gol que foi apresentado por ela este documento. Não foi apresentado por ela para o embarque. Então veja como começa a ficar estranho e falho. E aí a justificativa da apreensão do celular do presidente Bolsonaro era que pessoas próximas a ele, próximas que eram servidores muito próximos, mas não há momento nenhum nas transcrições de conversa dizendo que a pedido do Bolsonaro fosse feito isso, que a pedido do Bolsonaro, que a mando do presidente não fosse feito isso, e só tem essas impressões feitas do IP. Só que o que é bem claro, esses IPs lá do DataSUS, qual que foi impresso, o responsável pela impressão foi primeiro o Coronel Cid, através do e-mail do Coronel Cid, e depois, posteriormente, quando o presidente deixou a presidência da República, foi feito pelo outro assessor dele. Ou seja, em nenhum momento há indícios aqui que o presidente materializou isso, que ele teve acesso a essa informação, ou que ele sabia, porque não foi tirado por ele mesmo, foi sempre tirado por meio de assessores. Então, já começa a ficar muito estranho. Aí nós vamos continuando com essas situações estranhas. A justificativa para estar isso no inquérito, porque foram identificados que essas pessoas teriam organizado aquelas manifestações que aconteceram na Avenida Paulista no dia 7 de setembro, que lá o presidente teria atacado o STF, e por essa justificativa esse inquérito foi colocado junto. Então isso é um malabarismo muito forte, muito estranho, muito pesado, porque quando a gente abre o inquérito 4870, até esqueci aqui qual inquérito que é. Deixa eu ver aqui para ver aqui certinho o inquérito. É 4874. O inquérito 4874 é para pôr lá milícias digital. Então o inquérito ele só pode se ater, como a gente viu lá de inquérito policial, só pode se ater às investigações. Isso aí começa uma situação de eu pegar para ver o que eu vou achar. E aí vamos começar baseando que o Coronel Cid teria cometido o crime. Então vamos fazer um esforço jurídico para isso. Então vamos partir de uma tese que o Coronel Cid teria cometido esse crime, que indica que ele houve uma manipulação, então ele tem direito à defesa, mas então vamos trabalhar nessa tese. Aonde começam os erros? Primeiro erro, nós estamos no erro de foro. O STF não tem competência para isso, para lidar. Por quê? Se a gente pegar na Constituição, artigo 124, a Justiça Militar compete processar e julgar crimes militares definidos em lei. E qual a lei que define crimes militares? Artigo 9 do Código de Penal Militar. São aqueles previstos no próprio Código, ou seja, são crimes tipicamente militares ou praticados por militares. Então, o Coronel Cid, ele é um militar da ativa, estava em trabalho. O STF não é competente para julgar essa causa.
ele não é competente. Então a gente já tem a primeira ilegalidade. Isso teria que ser remetido à Justiça Militar, ao Supremo Tribunal Militar ou à Justiça Militar nas suas circunscrições menores. E o que acontece que começa a ser outra parte ilegal. Então, mesmo que há comprometimento de crime, há acometimento de crime, a lei deve ser respeitada, porque você não pode cobrar que a pessoa responda por um crime praticando outro crime. A gente não pode salvar a lei amassando a lei. Então, a prisão antes de julgamento, porque isso é um mero inquérito. E a gente lembra que o inquérito policial ele é dispensável. Se você tem dúvidas sobre inquérito policial, quer aprender mais, nós temos um vídeo aí no canal sobre inquérito policial. Ele é dispensável, ou seja, ele é um mero procedimento administrativo. Então, as prisões antes de julgamento, elas têm que ser extremamente rigorosas. E a prisão preventiva a qual foi solicitada, ela está aqui, ó, no artigo 312 do Código de Processo Penal. Aí eu vou ler, e aí vocês vão ver que ele é muito claro. Tu precisa de formação acadêmica em direito para entendê-lo. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública. Este crime é de pequeno potencial ofensivo, não ia mudar nada no mundo. Então, primeira possibilidade a gente já não vai. E da ordem econômica. Ele ficar fora, o pessoal não vai trabalhar porque está com medo? Não. Também não entra nisso. Por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação penal, quando houver prova da existência de crime ou indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, se o cara está com perigo de fugir, ou ele ainda tem acesso, ele pode modificar aquilo, apagar os rastros dele, você pode sim pôr a prisão preventiva. Mas o Coronel Cid é um militar da ativa, está trabalhando, se ele se ausentar mais do que 3 dias, ele entra no crime de deserção. Crime de deserção é um crime grave, e para vocês que não sabem, para questão de curiosidade, a deserção é o único crime punido com pena de morte no Brasil, só que somente em tempo de guerra. Quando for declarado tempo de guerra, os desertores serão punidos com a morte. Está lá no nosso Código Penal. Então é o único crime com pena de morte. Então, o militar não vai desertar. E ele não tinha intenção de fugir, não teria o porquê fugir, porque é um crime não muito pesado. Apesar de ser uma pena alta, 12 anos, mas no máximo de 2 a 12 anos, a dosimetria aí vai ficar bem baixo no caso desse tipo. Então ele não fugiria e não teria indício, não comprou passagem, não tinha rota de fuga, não existe nada. Parágrafo 1º. A prisão preventiva também pode ser decretada em caso de descumprimento de qualquer obrigação imposta por força de outras medidas cautelares. Ou seja, não foi decretado nenhuma medida cautelar, tornozeleira, afastamento de determinado local, não dirigir, não acessar redes sociais, enfim, não foi dado nenhuma medida. Então também não cabe aqui. Então veja vocês como está ferindo a prisão preventiva. Parágrafo 2. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada, fundamentada em receio de perícia concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifique a aplicação da medida adotada. Ou seja, se durante esse processo investigatório ele começasse a cometer novos crimes iguais, e daqui nós estamos com a investigação, estamos com o inquérito, ele não tem mais como cometer esse crime. Esses crimes só poderiam ter sido cometidos pelo acesso dele estando lá na presidência. Então é uma prisão ilegal. Então nós estamos diante de mais uma prisão ilegal. Então, por mais que ele tenha cometido hipoteticamente os crimes, não se podemos fazer ele forçar a respeitar a lei descumprindo a lei, forçando a lei a ser descumprida. Então é um absurdo que a gente está vendo isso no Brasil. E a gente vê uma situação querendo imputar ao presidente. Ele teve 2 bens dele apreendidos. Ele teve, primeiro, o celular dele apreendido para verificar, ou seja, você não vê em momento nenhum nesse inquérito que o celular do presidente teria sido objeto de conversa, que seria objeto de mensagens. Não aparece nas investigações, mas foi lá apreendido. Foi apreendida a pistola dele, a arma dele devolvido horas mais tarde, porque a arma dele é totalmente legal, totalmente prevista, mas foi apreendida. Ele passou horas desarmado, podendo ter sua vida posta em riscos, por simplesmente não ter afundado a justificativa
para apreensão do celular dele, porque tudo aconteceu, se ele tiver envolvimento, hipoteticamente, se foi a pedido dele, por intermédio dos celulares ou da manipulação de computadores que o Coronel Cid tinha acesso, não do Bolsonaro. E aí o que a gente fala? Isso aí é uma pesca, igual um termo americano, que eles estão tentando pescar o peixe. O que eles fizeram? Usaram isso de pano de fundo para apreender o celular do Bolsonaro para ver o que acha lá, para ver se faz uma ligação, se consegue fazer uma ginástica para fazer a ligação. E a gente sabe o quanto que é irregular o inquérito, porque assim até a natureza desse inquérito é irregular, porque esse inquérito ele teria que ter acabado. A gente viu lá que inquérito policial ele deve acontecer durante 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, e acabou. E tem que ser apresentado. Esse inquérito já corre há 3 anos ou 4 anos, se eu não me engano, esse inquérito. E esse inquérito está virando um verdadeiro guarda-chuva. Tudo cabe nesse inquérito, tudo fica no bojo desse inquérito, tudo vai entrando. Então assim, ele não tem uma delimitação. Ah, eu achei suspeito, eu achei um pouco diferente o que aconteceu, ele entra nesse inquérito. Ah, põe no inquérito da fake news ou põe no inquérito das milícias digital. E vai pôr, esse inquérito não tem fim, não tem conclusão. E a gente começa um caminhar ditatorial, porque a lei não está sendo respeitada novamente. Então a gente, num país que nós temos aí André do Rep, PCC, Família do Norte, crimes absurdos, crime de tráfico de flora natural, de animais silvestres, tráfico de droga, violência, homicídios, latrocínios, feminicídios. Cria a gente debruçar tanto num assunto que não chega à conclusão, porque agora vamos discutir do ponto de vista moral isso aí, porque eu vejo que muito pessoal do direito se encolheu hoje, ficou do ponto de vista moral, por mais que tenha sido cometido algum crime. Nossa, que crime, que agride de que maneira a sociedade para essa importância, para essa discussão sem fim a respeito desse tema, desse assunto, porque assim, nós estamos falando de temas que não agridem, não ferem ali. É vacinação, minha gente, não importa se... Tanto que não é nem hoje, não é nem pedido esse tipo de documentação. Hoje foi até abolida a solicitação de tão ineficiente que é isso. Então, diante da uma ineficiência, vamos ter um descumprimento de lei tão absurdo, tão violento, um vilipêndio das leis, não ser respeitado o inquérito policial, não ser respeitado o local de apuração. Essas pessoas ali, até existe uma possibilidade do envolvimento de um deputado federal, que aí justificaria estar lá no STF, mas mesmo assim, não é, porque se a gente vê lá no formação de quadrilha ou bando, que agora não é mais agora organização criminosa, quando envolve militares, é remetida à justiça militar, porque se torna envolvimento de paramilitar. Poxa, não está sendo respeitado nada. Aí vai lá, você faz uma apreensão injustificável, porque se você olhar ali no inquérito, tem 110 páginas no inquérito policial, não há em momento nenhum, você não consegue ver em momento nenhum onde está o celular do presidente Bolsonaro, onde estão os documentos. Não, tudo acontece por intermédio de 2 assessores dele, Coronel Cid e esse sargento. E é entre eles que acontece aquilo. Em momento nenhum se fala que é o presidente, não se fala a pedido do presidente, não se cita o nome do Jair Bolsonaro. O que existe é a inserção do nome dele no DataSUS dia 21 e a retirada dia 27, tanto dele quanto da Laurinha. Ponto. Mais nada, não existe mais nada além disso. Só tem aquela inserção e retirada. E as 4 impressões dos comprovantes, mas não tem lá mais provas, por exemplo, se foi usado, se aquilo foi apresentado, sequer foi apresentado na companhia aérea durante o embarque, se foi pedido, solicitado, aquilo foi apresentado. Então assim, é uma coisa tão falha, aí vai lá e se solicita a apreensão do celular. Me dá a impressão que é para pegar, vamos lá ver o que tem, vamos começar a olhar. E isso é proibido pela lei brasileira. Isso é contra as nossas normas, isso é contra as nossas regras, porque você não pode ficar aprendendo coisas procurando um erro. Eu vou aprender o carro dele para ver se eu acho uma irregularidade. Eu vou invadir a casa dele para ver se eu acho uma irregularidade. Ao contrário, você tem que ir no processo penal brasileiro, nas leis brasileiras, você tem que pegar e falar, olha, existe tal indício forte, aí você junta provas de indícios, que dentro da casa dele ele guarda droga, ele guarda armas ilegais, ele guarda ilícitos.
Aí você apresenta e aí você quebra um direito à privacidade. E essa informação das vacinas que ele teria tomado ou não, elas já foram conseguidas de forma ilícita, porque isso, pela lei, pela LGPD, Lei de Proteção de Dados, vacinação a carteira de vacinação é documento sensível, não pode ser quebrado. A Advocacia Geral da União quebrou. O Ministério Público ele fala para não fazer essa busca e apreensão. Ele recomenda. E a gente tem que lembrar que o inquérito policial ele é remetido ao Ministério Público, ou seja, o Ministério Público é o responsável pela ação penal, ele que vai acusar, ele que faz o papel de acusação, e o papel de acusação, ele fala no próprio documento de despacho, eu não quero essa diligência, não precisa disso, porque não precisa. Esse é um crime que se aconteceu por um fato de tempo, de forma específica, que não vai voltar a recorrer, porque essas pessoas não têm mais acesso, o presidente Bolsonaro não está mais lá, o coronel Cid não tem acesso àquilo, não tem mais necessidade daquilo, ou seja, tudo desnecessário, tudo um malabarismo jurídico, e isso traz uma coisa terrível para o país nosso, chama-se insegurança jurídica. Insegurança jurídica reflete não só na nossa liberdade, que é o mais importante, não reflete só nessa questão de direito, que é mais importante, mas reflete na economia, porque empresas estrangeiras, pessoas não vão investir grandes quantias de dinheiro, sabendo que a lei não é respeitada nesse país, sabendo que os ritos, que porra, você está aqui, ó, eu tô aqui com a lei, eu olho aqui a lei, ó, e eu vejo o que eu posso ou não posso fazer. Então, assim, o que for fora disso aqui é absurdo, porque as pessoas têm que ter esse direito de chegar e fazer. Eu não posso ter que basear a minha decisão numa possível decisão de um careca, na possível decisão de um homem togado. Eu não posso basear minha vida nisso. Eu tenho que basear minha vida nas leis. O que eu estou fazendo é contra a favor de leis. E vamos embora. Agora você vê num país que coisas absurdas, por exemplo, o avião e a mansão do André do Rap foi devolvido a eles porque não era objeto da busca e apreensão e foi devolvido, mesmo sendo de ilícito, um homem que nunca praticou atividade remunerada nenhuma, um criminoso contumaz foragido da justiça, foi devolvido os bens para ele, e a gente tem a apreensão de um celular de um ex-presidente da República, que não há indício nenhum de que aquele foi um meio, que ali conteria informações vitais. Nada indica ali que essa apreensão desse bem era inevitável para elucidação. Nós temos 6 pessoas presas, a mulher do coronel Cid, o coronel Cid está preso, a mulher do coronel Cid está presa num presídio comum, no meio de mulheres criminosas, uma mulher que nunca cometeu um crime sequer, que são réus primários, que na investigação está dando indícios, possibilidade, está recolhido no presídio. O coronel Cid está numa situação melhor, porque ele é militar ativo, está recolhido na PE, na Polícia do Exército, mas poxa, olha que situação. E para que são essas prisões? Se está aqui claro, a gente leu o inciso do processo penal. O que é? É para forçar uma delação, para forçar uma mentira? Vão torturar psicologicamente, fisicamente essas pessoas, para depois arrancar delas uma confissão, arrancar delas uma acusação contra o presidente, para torná-lo inelegível. Então nós estamos diante de mais prisões políticas, sim, com algum indício de crimes, mas tratando. Quando a gente pega e a lei não é cumprida para um e é cumprida para outro, isso é claro de regimes ditatoriais, que a lei não pode ser seletiva, a lei tem que ser cumprida para todos. Então, por exemplo, quando a gente tem Anderson Torres preso e G. Dias solto, é prisão política. E Flávio Dino solto, deveriam estar presos. Quando a gente tem Ibanez Rocha afastado do cargo e Lula mantido no cargo, sendo que houve omissão de todas as partes, ditadura. Nós estamos diante de um avançar jurídico que estão rasgando a legislação. Não estou dizendo que não houve cometimento de crime, que sim, há indícios fortes de cometimento de crime, mas que a lei seja cumprida, que a lei seja respeitada, que essas pessoas sejam punidas com a lei. E todos os outros indivíduos que praticarem crimes sejam punidos com o rigor da lei também. Mas que a lei seja respeitada, que seus direitos, seus deveres sejam respeitados. A prisão preventiva, a prisão temporária, ela segue um rito muito sério. Isso é sério, gente. Porque vocês entendem que o Anderson Torres, a pessoa lá que estava na frente do quartel, o coronel G. Dias, a esposa dele, os outros assessores do presidente,
Eles estão cumprindo uma pena que podem chegar ali na frente e ser inocentados. E esses dias de vida roubado, e esse tempo de vida numa prisão, sendo que ali na frente você vai ser inocentado. Como é que devolve isso a alguém? Como é que devolve isso? Aí vão falar, aconteceu isso com o Nine. Não, o Nine teve uma condenação em primeiro grau, em segundo grau. Depois da condenação em segundo grau, ele foi preso. Aí é diferente. E com a validação do STF, depois o STF revê a acusação. Agora essas pessoas nem sequer têm processo ainda contra elas, o que tem aqui é um mérito inquérito policial. É um inquérito e eles já estão presos. Pessoas que nunca cometeram crime, são militares ali, pessoas com reputação ilibada, que até então nunca tinham sido ou cometido crime, ou pelo menos não tenham sido pegos até então. Então são réus primários, têm a primariedade, têm residência fixa, têm trabalho regular, não cumpre o requisito da prisão preventiva, não cumpre o requisito da prisão provisória, e estão presos, estão com a sua liberdade cerceada. Isso é típico de regimes ditatoriais. Isso é um absurdo, isso é um desrespeito com a nossa lei, com a nossa Constituição. Quando o governo não respeita a Constituição, quando o Poder Judiciário não respeita a sua execução penal, não respeita, não embasa, não faz tudo de forma certa, isso sim atenta contra a democracia. Isso sim atenta contra o Estado democrático de direito. Isso é muito sério, isso é muito grave. Porque isso, a gente caminhar por um desrespeito pelo Estado democrático de direito, por quem deveria preservar pelas leis, por quem deveria guardar a lei, nos põe uma ditadura. Aqui nós vamos recorrer. Como sair dessa situação? Isso causa desespero, isso causa uma insegurança, isso causa um fervor social perigoso. Isso é uma situação perigosíssima. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Isso é um absurdo. E é isso, gente. Tecnicamente analisando é isso. Prisões ilegais, indícios de cometimento, alguns indícios de ilícitos cometidos ali pelo Coronel Cid em face da sua esposa, do seu próprio. Muito forçada a questão do presidente Bolsonaro, mas não dá para duvidar de nada que vai acontecer no Brasil daqui para frente, porque são desrespeitos sistêmicos da lei. Então, a gente entrega na mão de Deus e vamos falando e vamos discutindo aqui enquanto podemos, enquanto Deus permite que a gente possa estar aqui fazendo essa oposição e trazendo a verdade. Então o objetivo desse vídeo é trazer a verdade, não é passar pano para ninguém. É só simplesmente que a lei seja respeitada. É isso que a gente espera, que seja respeitada a lei. Eu estudei, eu me formei, acreditando que as leis devem ser respeitadas e que a lei é a nossa garantia da democracia. Então, é muito triste que a gente vive. É muito triste. Vamos ver aqui os comentários, dar uma passadinha. Deixa eu só mudar aqui o... Desculpe, mas não consigo ouvir isto sem dar risada, depois de chorar de desgosto. Um país com tantos problemas, parar para cometer mais uma injustiça. É. São movimentos políticos, jogos políticos. A política é um canibalismo. Vamos chegar em 2026 doido da cabeça de tanto absurdo. É. Como diz o nosso presidente, vamos ficar com algum parafuso solto, né? Vamos ter problema de parafuso solto já já. É um absurdo, gente, Mas vamos ver os desdobramentos. Caso venham coisas novas, abriremos nossas lives. Estamos caminhando no Vale da Sombra. Precisamos muito de Deus. Caminhamos pelo Vale da Sombra. Mas Deus nos guiará, nos controlará, nos protegerá. E vamos aqui fazendo nossa missão e lutando pela democracia e lutando pela lei. E com as palavras é assim que a gente faz a nossa luta, trazendo a verdade, trazendo o respeito à lei, trazendo o que a gente pode falar sobre a lei. Tá certo, gente? Depois de um dia aí pesado, um dia com bastante informações, espero que a live tenha sido clara, que tenha sido para ser entendido, que eu possa ter sido entendido. Daqui a pouquinho estamos entrando ao vivo lá no Instagram. Fiquem convidados para estar lá. Vamos tratar do mesmo tema no Instagram. E por hoje é só, gente. Então, uma boa noite, uma noite abençoada para vocês, um bom descanso. Fiquem convidados comigo para participar desse bate-papo, falar sobre esse tema de hoje também. Vamos repetir lá. E caso vocês fossem descansar já, uma boa noite, um bom descanso. Uma ótima noite, um dia maravilhoso de trabalho, de estudo, um dia muito abençoado amanhã para vocês. E vamos seguir confiante. A luta é longa, dura e árdua.
desistir nunca foi uma opção. Então vamos seguir fortes e resilientes no nosso caminho aqui em busca da verdade, em busca do certo. Tá certo, gente? Uma boa noite para vocês, um bom descanso e até a próxima live. Espero vocês lá e curte e compartilha, viu? Ajuda muito aí o canal. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.